sumir em um lugar e reaparecer em outro instantaneamente. Por gerações, o teletransporte foi o ápice da ficção científica, mas pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, conseguiram realizar o primeiro teletransporte da história através de uma rede quântica real. Mas antes de arrumar as suas malas para se teletransportar por aí, espere um pouquinho, tá? Hoje nós vamos entender o que é real, o que está distante e o porquê o teletransporte de matéria orgânica humana pode ser bem complicado. Além disso, veremos que pesquisadores estudam motores capazes de dobrar o próprio espaço-tempo. Empresas já transformam a órbita terrestre em futuras fábricas para fazer as coisas ali no espaço. E engenheiros que trabalham para recriar aqui na Terra a mesma energia que alimenta o nosso Sol. E além disso, os caras estão pensando em terraformar Marte, viu? Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Já há um bom tempo, o teletransporte é um dos maiores sonhos da humanidade, ao menos na ficção científica, tá? A ideia de desaparecer instantaneamente de um lugar e reaparecer em outro parecia algo reservado aos filmes. Mas a ciência já realizou algo que, à primeira vista, parece realmente impossível. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, conseguiram executar uma forma real de teletransporte através de uma rede quântica funcional. Mas existe um detalhe bem importante aqui, tá? Ninguém foi teletransportado. Na verdade, o que atravessou a rede não foi matéria, e sim informação. E para entender por que essa descoberta está chamando tanta atenção, precisamos abandonar aquela lógica dos filmes, das séries e mergulhar no mundo estranho da mecânica quântica. No experimento, os cientistas utilizaram diamantes resfriados a temperaturas próximas de menos 270 graus Celsius. Dentro dessa rede existiam 3 pontos chamados de Alice, Bob e Charlie. O objetivo era fazer com que a informação quântica desaparecesse em um local e reaparecesse em um outro, sem percorrer fisicamente o caminho entre eles. O segredo está em um fenômeno conhecido como emaranhamento quântico. Quando duas partículas se tornam emaranhadas, elas passam a compartilhar um estado quântico comum, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Foi justamente esse fenômeno que Albert Einstein descreveu como uma ação fantasmagórica à distância. No experimento mais recente, Bob atuou como intermediário, criando assim uma conexão quântica entre Alice e Charlie. Daí, quando a informação foi processada em Charlie, seu estado original deixou de existir naquele local e surgiu em Alice. E é importante destacar que nada físico viajou entre os pontos, tá bom? O que foi transferido foi apenas estado quântico da informação. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se já conseguimos teletransportar informação, por que não podemos teletransportar seres humanos? A resposta está na própria física. Existe uma regra chamada Teorema de Não Clonagem, que afirma ser impossível copiar perfeitamente um estado quântico sem destruir o original. Em outras palavras, para teletransportar uma pessoa, seria necessário desmontar completamente cada átomo do seu corpo para poder depois reconstruí-lo em um outro lugar. E é aí que nós encontramos um problema monumental. O corpo humano contém aproximadamente 7 octilhões de átomos. Registrar a posição, energia e estado quântico de cada um deles geraria uma quantidade de dados tão absurda que ultrapassa qualquer capacidade computacional imaginável atualmente, ao menos. Mas existe um dilema ainda mais profundo nisso tudo, viu? Mesmo que essa tecnologia fosse realmente possível, quem apareceria do outro lado? Seria realmente você? Ou apenas uma cópia perfeita com todas as suas memórias acreditando ser a pessoa original? Essa questão continua sendo um dos maiores debates entre físicos, neurocientistas e filósofos. Apesar disso, os pesquisadores estão extremamente empolgados. O objetivo nunca foi criar uma máquina de teletransporte humano. O verdadeiro alvo dos caras é construir a futura internet quântica, uma rede onde informações possam ser transmitidas com níveis de segurança praticamente impossíveis de serem violados. Além disso, essa tecnologia pode conectar computadores quânticos que estão espalhados pelo planeta, criando assim um sistema de processamento muito mais poderoso do que qualquer coisa que existe atualmente. No fim das contas, meus amigos, a ficção científica imaginou máquinas capazes de mover corpos pelo espaço, já que a realidade acabou seguindo um caminho diferente: libertar a informação das limitações físicas tradicionais. E talvez sim, essa seja a primeira etapa de uma revolução tecnológica que ainda nós estamos começando a compreender. Por exemplo, um motor de dobra para viajarmos pelo espaço profundo. Isso aí seria interessante, né? Bora entender que os caras já estão tentando criar, viu?
Na nossa história, na história da humanidade, as estrelas sempre foram um destino impossível. Elas sempre estiveram lá, brilhando no céu, mas separadas de nós por distâncias tão absurdas que mesmo as sondas mais rápidas que nós já construímos levariam dezenas de milhares de anos para poder alcançá-las. Por exemplo, quando ouvimos falar em motores de dobra espacial, a reação imediata costuma se associar à ideia da ficção científica. Afinal, os conceitos que nós vimos em Star Trek de teletransporte e motor de dobra parecem pertencer ao reino da imaginação. Mas existe um grupo de cientistas tentando transformar essa imaginação em uma área legítima de pesquisa científica. O nome dessa organização é Limitless Space Institute, ou simplesmente LSI. Fundado pelo físico Harold Sonny White, ex-pesquisador da NASA, ao lado do astronauta Brian Cayley, o instituto nasceu com uma missão ousada: financiar e acelerar as pesquisas capazes de levar a humanidade além do sistema solar ainda neste século. Em vez de focar apenas em foguetes maiores ou motores mais eficientes, eles decidiram investigar algo muito mais radical: formas de viajar sem percorrer o espaço da maneira tradicional. E o motivo é simples: mesmo com os foguetes mais avançados que estamos construindo hoje, continuaremos presos ao mesmo princípio básico que é utilizado desde a era espacial. Eles queimam combustível e empurram a nave para frente. O problema é que as distâncias interestelares são tão grandes que esse método simplesmente não escala. A estrela mais próxima da Terra, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. Para uma nave convencional, essa jornada ultrapassaria facilmente a duração de inúmeras civilizações humanas. E então surge a barreira que parece intransponível: a velocidade da luz. Segundo a relatividade de Einstein, nada que possua massa pode acelerar além desse limite. Durante muito tempo, isso pareceu encerrar qualquer discussão sobre viagens interestelares rápidas. Mas a própria relatividade esconde uma brecha fascinante. O conceito de dobra espacial não tenta acelerar a nave além da velocidade da luz. Em vez disso, ela tenta manipular o próprio espaço-tempo. A ideia foi proposta teoricamente pelo físico Michel Alcubierre na década de 1990. Em seu modelo matemático, uma nave permaneceria imóvel dentro de uma espécie de bolha. O espaço à sua frente seria comprimido, enquanto o espaço atrás seria expandido. Como não seria a nave que estaria se movendo através do universo, mas o próprio universo que estaria sendo deslocado ao redor dela, as limitações tradicionais da velocidade deixariam de ser um obstáculo. É exatamente nessa fronteira da física teórica que Sonny White e os pesquisadores associados ao LSI concentraram seus esforços. O objetivo nunca foi e não é construir um motor de dobra amanhã, coisa bem rápida, mas sim compreender as equações que permitem algo assim existir no nosso mundo real. O maior desafio continua sendo a energia negativa, ou matéria exótica. Os modelos atuais sugerem que uma bolha de dobra exigiria formas de energia que ainda não sabemos produzir, armazenar ou sequer controlar, ou em alguns casos, nem sequer sabemos se elas realmente podem existir em quantidades suficientes fora de fenômenos quânticos extremamente limitados. Mesmo assim, os cientistas defendem que investigar essas possibilidades não é desperdício de tempo. Muitas das tecnologias que hoje parecem comuns para nós nasceram exatamente de pesquisas em que, em sua época, pareciam impossíveis. Satélites, computadores quânticos e até a exploração espacial em si já foram considerados sonhos inalcançáveis para a humanidade. E talvez essa seja a parte mais interessante dessa história. O verdadeiro valor dessas pesquisas não está apenas em chegar a outra estrela, está em expandir os limites do que acreditamos ser possível. Porque se um dia nós aprendermos realmente a manipular o espaço-tempo, não estaremos apenas construindo um novo motor, uma nova tecnologia. Estaremos redefinindo a própria relação da humanidade com o universo. E enquanto não temos um motor de dobra funcional, usamos então uma tecnologia atual. Bora ver o que está acontecendo aqui. Quando um motor convencional de combustível sólido é aceso, não existe volta. Ele continua queimando até consumir todo o propelente disponível. Sem botão de pausa, sem desligamento, sem segunda chance, meus amigos. E essa simplicidade transformou os motores sólidos em uma das tecnologias mais confiáveis da exploração espacial, mas também em uma das menos flexíveis. Agora, pesquisadores norte-americanos acreditam ter encontrado uma forma de quebrar essa limitação histórica. O avanço nasceu de uma colaboração entre The Aerospace Corporation, Universidade do Sul da Califórnia e a Escola de Pós-Graduação Naval dos Estados Unidos. O objetivo era criar algo que muitos engenheiros consideravam praticamente impossível: um motor de combustível sólido capaz de ser ligado, desligado e religado sob comando durante uma missão.
A solução surgiu através de uma área fascinante da física moderna, que é o plasma. Em vez de controlar a combustão usando válvulas, bombas ou sistemas mecânicos complexos, os pesquisadores desenvolveram um método baseado em pulsos elétricos extremamente rápidos. Esses pulsos duram menos de 100 nanosegundos, uma fração minúscula de um segundo, e criam pequenas descargas de plasma que são capazes de influenciar diretamente a reação química do combustível. Na prática, o plasma funciona como um interruptor eletrônico para a combustão. Quando os pulsos são aplicados, a reação é estimulada. Quando cessam, a combustão pode ser interrompida. É uma abordagem elegante porque existe muito pouca energia elétrica e praticamente não adiciona complexidade mecânica ao sistema. Mas o segredo não está apenas na eletrônica. O combustível utilizado também representa uma inovação importante. Liderada pelo cientista Alejandro Briceno, a equipe desenvolveu um propelente baseado em polímeros líquidos iônicos. Esse material combina características normalmente difíceis de reunir em uma única substância: estabilidade térmica, resistência mecânica e capacidade de responder a estímulos eletroquímicos. O resultado é um combustível capaz de permanecer estável durante longos períodos do ambiente espacial, suportando variações extremas de temperatura sem perder as suas propriedades. Além disso, o sistema dispensa tanques pressurizados complexos, reduzindo peso, custo e riscos operacionais. As implicações dessa tecnologia são enormes. Satélites pequenos, especialmente os CubeSats, frequentemente sofrem com limitações de propulsão que restringem a sua capacidade de manobra. Um motor sólido religável permitiria realizar correções de órbita, evitar colisões de lixo espacial, executar missões de longa duração e até explorar trajetórias mais complexas no espaço profundo sem recorrer a sistemas caros e delicados. É um daqueles avanços que parecem discretos à primeira vista, mas que podem mudar profundamente a forma como projetamos espaçonaves nessas próximas décadas. E por falar em foguetes, atualmente vem à mente o quê? SpaceX, não é? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Em vez de apenas transportar equipamentos para a órbita, a SpaceX quer transformar o espaço em um gigantesco parque industrial. E agora, documentos regulatórios revelaram que a empresa já está dando um passo bem importante nessa direção. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos aprovou testes de reentrada para uma nova cápsula chamada de Starfall. Embora a SpaceX mantenha grande parte dos detalhes sob sigilo, os registros mostram que o veículo foi projetado para uma missão específica: fabricar produtos no espaço e depois trazê-los de volta para a Terra. Os testes já autorizados prevêem o lançamento das cápsulas a bordo dos foguetes Falcon 9 e também da Starship. Após cumprir suas missões em órbita, os veículos retornarão ao Oceano Pacífico, onde serão recuperados por embarcações da própria SpaceX. Os documentos revelam algumas características interessantes. A cápsula possui cerca de 3 metros de diâmetro, pesa pouco mais de 2 toneladas e foi projetada para retornar com aproximadamente 1 tonelada de carga útil. Durante a descida, utiliza propulsores de controle de altitude para orientação, além também de um escudo térmico para suportar o calor da reentrada atmosférica e um sistema de paraquedas múltiplos para reduzir a velocidade antes do pouso na água. Mas o mais interessante não é a cápsula em si, é o que ela pode transportar. Em órbita, a ausência de gravidade cria condições impossíveis de reproduzir aqui na Terra. Por exemplo, certos cristais crescem com maior pureza, fibras ópticas podem apresentar propriedades superiores e processos químicos extremamente delicados podem ocorrer sem as interferências causadas pela gravidade. Durante anos, cientistas investigaram como aproveitar esse ambiente único. O problema sempre foi o custo. O Starfall parece ter sido criado justamente para resolver essa questão. Em vez de tratar a manufatura espacial como um experimento científico isolado, a SpaceX pretende transformá-la em um serviço comercial. A ideia é oferecer transporte, permanência em órbita para processos industriais automatizados e retorno seguro da carga finalizada. E isso ganha ainda mais importância diante do futuro da Estação Espacial Internacional. Com o envelhecimento da ISS e a transição para plataformas comerciais privadas, empresas já começaram a disputar quem vai controlar a próxima geração de infraestrutura orbital. E o projeto Starfall revela algo maior do que uma simples cápsula de reentrada. Ele mostra que a próxima corrida espacial talvez não seja apenas por foguetes mais potentes ou missões mais distantes. A verdadeira disputa pode ser pelo controle das futuras fábricas que operarão acima das nossas cabeças. E enquanto isso, aqui embaixo, o poder do Sol está sendo recriado, meus amigos. Bora entender isso. A fusão nuclear foi considerada a tecnologia que sempre estava a 30 anos de distância. Nunca chegava a época dessa tecnologia realmente ser funcional.
A promessa era tentadora: reproduzir na Terra o mesmo processo que alimenta o nosso Sol, gerando energia praticamente ilimitada, e isso sem emissão de carbono e com quantidades mínimas de combustível. Agora, pela primeira vez, esse futuro parece muito mais próximo. Em julho de 2026, a Commonwealth Fusion System publicou uma validade científica revisada por pares para o projeto ARC. Essa é uma usina de fusão comercial capaz de produzir energia em escala industrial. O estudo foi publicado no tradicional Journal of Plasma Physics e representa um marco importante para o setor. No centro do projeto está um reator do tipo tokamak, uma máquina em formato de anel que é projetada para confinar o plasma utilizando campos magnéticos extremamente poderosos. Os modelos computacionais indicam que o ARC poderá operar com campos magnéticos superiores a 11 Tesla e correntes de plasma gigantescas que produziriam cerca de 1,1 gigawatt de energia térmica de fusão. E após a conversão para a eletricidade, isso representa aproximadamente 400 megawatts disponíveis para abastecer a rede elétrica. Mas produzir a energia não é o maior desafio. O verdadeiro problema é controlar um plasma que atinge temperaturas superiores a 150 milhões de graus Celsius. Nenhum material conhecido poderia tocar diretamente esse plasma sem ser destruído instantaneamente. E você que costuma dizer que não dá para ter o poder do Sol aqui da Terra que destruiria tudo, foca nessa explicação aqui, é bem simples. Para resolver esse problema, os engenheiros desenvolveram um sistema avançado que utiliza campos magnéticos para manter o combustível suspenso no ar e afastado das paredes do reator. Além disso, pequenas quantidades de gases como o neon e o argônio são injetadas estrategicamente para criar uma espécie de colchão protetor, reduzindo os impactos térmicos sobre as estruturas internas. Se o ARC entregar na prática o que ele promete nos cálculos, nós estaremos testemunhando o início de uma nova era de energia. Uma era em que a humanidade deixará de apenas observar as estrelas e passará a utilizar aqui na Terra a mesma força que mantém o Sol brilhando há bilhões de anos. Mas as tecnologias não param aqui na Terra, a gente sabe disso, né? Sempre vão ser enviadas ali para o espaço, ali para cima. Vamos olhar essa aqui agora. Sabemos que radares já observam os céus. Sistemas terrestres já calculam trajetórias e interceptadores tentam destruir a ameaça já em voo. Mas agora uma nova corrida militar está levando essa batalha aí para muito além da atmosfera. A Northrop Grumman anunciou uma parceria estratégica com a fabricante de satélites Apex. A ideia é desenvolver interceptadores espaciais ligados à iniciativa Golden Dawn, aquele projeto dos Estados Unidos que pretende transformar a órbita terrestre em uma camada permanente de defesa contra mísseis balísticos e armas hipersônicas. A proposta faz parte de um programa apoiado pela Força Espacial dos Estados Unidos. O objetivo é criar uma rede capaz de identificar, rastrear e interceptar as ameaças durante o voo, ainda nas fases iniciais. E os resultados dos testes foram considerados suficientemente positivos para permitir o avanço rumo ao primeiro teste orbital previsto agora para 2027. A ideia é simples e ambiciosa ao mesmo tempo: fabricar rapidamente centenas ou até milhares de unidades capazes de carregar diferentes tipos de sensores e interceptadores. Basicamente, o que eles estão querendo fazer é envolver a Terra inteira em uma malha de proteção tecnológica e evitar assim que nós mesmos podemos transformar o nosso planeta em uma espécie de Marte 2.0. E por falar em Marte, foca nessa próxima matéria, tá bem interessante. Sempre se acreditou que uma futura agricultura marciana dependeria de enormes quantidades de recursos enviados aqui da Terra. Agora, uma descoberta publicada em 2026 sugere um caminho muito mais elegante. Em vez de transportar toneladas de solo fértil através do espaço, pesquisadores estão estudando como fungos aqui da Terra poderiam transformar a poeira tóxica de Marte em uma futura fazenda extraterrestre. O problema começa no próprio solo marciano, conhecido como regolito. Ele está longe de ser adequado para o cultivo. Além de possuir um ambiente altamente alcalino, o material praticamente não contém os nutrientes necessários para sustentar plantas e ainda apresenta concentrações elevadas de elementos potencialmente tóxicos, como alumínio e manganês. Foi justamente nesse cenário que os cientistas encontraram uma solução inesperada. Algumas espécies do gênero Trichoderma demonstraram a capacidade de metabolizar compostos tóxicos no regolito e, ao mesmo tempo, enriquecer o ambiente com nutrientes importantes para o desenvolvimento vegetal. Mas a estratégia vai além. Os pesquisadores também estudam fungos micorrízicos. Esses são organismos capazes de formar uma parceria direta com as raízes das plantas. Essa associação melhora a absorção de nutrientes e ajuda os vegetais a resistirem melhor às condições extremas de um ambiente extraterrestre. O fungo Cryomycus antarcticus, encontrado em ambientes extremos aqui da Terra, já demonstrou sobreviver à radiação espacial e ao vácuo durante experimentos realizados no exterior da Estação Espacial Internacional. E se ele consegue resistir ao espaço aberto, talvez esteja entre os primeiros organismos capazes de ajudar a transformar Marte em um ambiente biologicamente produtivo.
Talvez nenhuma dessas tecnologias sozinha, meus amigos, seja capaz de nos levar às estrelas, como é o desejo de muita gente. Mas juntas, elas podem começar a formar algo muito maior, a infraestrutura de uma civilização que aprende a viver além da Terra. E aí, acha que realmente tudo isso pode acontecer e começará agora? Comenta aqui embaixo, viu? Será importante. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na sua tela. Valeu? Eu te espero lá, tá bom? Tchau, tchau e até daqui a pouco. Clica aí.